E aí, pessoal, antes da gente seguir e para a estrutura dos parágrafos e como escrever propriamente a redação, eu acho que é importante você ter certeza de se você entendeu a pergunta. Então, primeiro a gente vai falar nessa aula sobre como que você vai ter certeza se você entendeu a pergunta e como que você vai analisar a pergunta para que você não corra o risco de não trazer uma resposta objetiva e clara para a pergunta, como é necessário, tá bom? Então, o que eu tenho que falar antes é curte, compartilha esse vídeo, né? Já vai deixando aí o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E agora, sem fazer mais hora, vamos lá? Então, isso é muito importante. Você ter certeza de que você entendeu a pergunta. E a gente tem alguns passos que a gente pode seguir para identificar, na verdade, o assunto. A gente vai fazer uma identificação aí de palavra-chave, né? De termos que são chave dentro da pergunta. Isso é importante porque você tem que entender, em primeiro lugar, a abordagem da palavra-chave. A palavra-chave é sobre o quê? Então, inicialmente, a gente olha e identifica essa palavra-chave. A gente tem que entender qual que é a natureza da pergunta. Essa natureza da pergunta está relacionada aí na redação, né, na estrutura de redação, na aprendizagem da redação, está relacionado com a palavra distratora. Aqui, nesse tipo de prova, a gente pensa aí na compreensão da natureza da pergunta. Então, toda pergunta vai ter algumas palavras que vão te direcionar, se ela quer que você faça uma comparação, uma explicação, se ela quer que você discuta alguma coisa, que você identifique alguma coisa, defina alguma coisa, que você dê exemplos de alguma coisa. Então, você precisa identificar o sobre o que, né, a palavra-chave, e precisa também identificar qual que é a natureza da pergunta. Tá? Identificar essa palavra distratora, essa palavra que vai trazer o direcionamento para a sua resposta. Tá bom? Então, a partir dessa identificação inicial, você consegue, então, saber o que exatamente a banca quer. Aqui a gente pode pensar também nos qualificadores modais. Quer dizer, você tem que estar atento a alguns termos na pergunta, por exemplo, jamais, nunca, a maioria ou sempre. Tem alguns termos que a gente chama de qualificadores modais que podem indicar algumas restrições importantes na prova, algumas restrições na pergunta. Então, você tem que analisar esses qualificadores modais. Tá? Além dos qualificadores modais, a gente tem também a contextualização com o edital. Então, a pergunta sempre vai ser relacionada com o conteúdo programático do edital. Isso daí a gente tem que ficar atento para a gente não fugir. E a gente vai analisar na própria pergunta qual que é a relação que ela está estabelecendo com aquele conteúdo programático que foi indicado para a prova discursiva. Outra coisa que a gente tem que analisar na pergunta é se tem alguma limitação temporal, alguma limitação espacial. Então, a gente olha aí se tem alguma limitação de tempo, de espaço na pergunta. Algumas perguntas, elas podem aí se referir, na verdade, a um período específico, a uma época específica, ou a um espaço específico, a um contexto geográfico em particular. Então, a gente tem que olhar também se tem alguma limitação temporal ou uma limitação espacial. A gente tem que olhar os desdobramentos da pergunta. O que significa isso? Significa que a partir do momento que a gente identificou palavra-chave, palavra distratora, que vão ajudar a gente a direcionar aí as nossas respostas, a gente vai colocar isso realmente como foco, o centro, a gente consegue encontrar aí um centro da pergunta. E esse centro da pergunta, ele vai ser respondido imediatamente. Ele vai ser imediatamente, eu digo, a primeira oração. Isso a gente vai entender melhor na hora que eu estiver falando da estrutura dos parágrafos. Mas esse desdobramento da pergunta, então, tem a ver com essa identificação aí de palavras-chave e de palavras distratoras, que vai ser aí a natureza da pergunta. Outra coisa que a gente tem que observar é a conexão lógica, né? A análise das relações, se a pergunta está trazendo aí uma análise de relações. Isso vai te ajudar a entender melhor o que está sendo solicitado. Então, você tem que ver se a pergunta está estabelecendo relações entre assuntos. Tá bom? Então, também tem que analisar todos esses elementos pensando exclusivamente e sempre na construção de uma resposta mais clara e mais objetiva possível. Vamos pensar aqui numa pergunta. A gente tem essa pergunta aqui, olha, descreva uma característica da atitude filosófica. Então, quando a gente pensa nessa pergunta, a gente tem aqui, olha, é sobre o quê? É sobre atitude filosófica. Então, tem uma palavra-chave, atitude filosófica. E qual que é a natureza dessa pergunta? Descreva.
E aí, a partir disso, eu tenho uma compreensão global da pergunta, mas eu tenho aqui um qualificador, né? Eu tenho um qualificador para essa pergunta. É para descrever uma característica. Não é para descrever duas características, três, 50 características. É é para descrever uma característica. Então, esses qualificadores modais a gente tem que prestar atenção. Então, primeiro a gente olha para a palavra-chave, para a natureza da pergunta, que é a nossa palavra distratora, e aí a gente vai ver se na pergunta tem algum qualificador, tá bom? Olhando para a segunda pergunta aí, olhando aí para essa segunda pergunta, a gente tem: apresente um exemplo dessa característica no contexto do surgimento da filosofia grega. Então, aqui, eu preciso identificar sobre o quê? Qual que é a palavra-chave dessa pergunta? A palavra-chave dessa pergunta é dessa característica. Percebam que essa segunda pergunta, a palavra-chave dela é o qualificador modal da pergunta número 1. Então, essa característica que eu mesmo dei vai ser usada aqui agora como uma palavra-chave. E qual é a natureza da pergunta? Qual é a nossa palavra distratora aqui? A presente. E aqui eu tenho também um qualificador que está me dando um direcionamento, que é um exemplo, não são dois, não são 10. Um exemplo dessa característica, que é a minha palavra-chave. E aqui nessa pergunta especificamente, a gente ainda tem uma limitação temporal no contexto do surgimento da filosofia grega. Eu não quero que esse exemplo dessa característica seja trazido para a atualidade, não quero que seja contemporâneo, eu quero que seja no surgimento da filosofia grega. Ok? E aí a gente passa para a terceira pergunta, essas três perguntas da mesma prova, obviamente. Identifique as relações entre a atitude filosófica e a concepção de filosofia proposta pelo currículo da cidade de São Paulo. Então, a gente tem aqui, é sobre o quê? As palavras-chave. É sobre o que essa pergunta? É sobre as relações da atitude filosófica e a concepção paulista. A concepção do currículo, né? Lá no currículo paulista. Concepção de filosofia. Então, é sobre o que essa pergunta? Qual que é a palavra-chave? As relações entre a filosofia, a atitude filosófica e a concepção de filosofia. Qual que é o direcionamento? Identificação. Identifique. Eu tenho aí a natureza dessa pergunta. E aí, nessa pergunta, eu tenho uma contextualização com um edital, que é o currículo da cidade de São Paulo. Pensando em todas essas coisas, quer dizer, quando a gente olha para a prova, a gente consegue analisar, a partir desses elementos, né, dos qualificadores modais, da limitação temporal, da contextualização com o edital, a gente consegue ter certeza se a gente entendeu completamente a proposta a pergunta da prova. Então, volte o vídeo se for preciso, assista quantas vezes forem necessárias para que você consiga entender todas as coisas que você precisa observar na pergunta, para que você realmente consiga responder a pergunta de uma maneira clara. A gente tem itens aí que precisam ser analisados, que precisam ser respondidos com uma atenção redobrada. Esse tipo de prova é um tipo de prova que exige que você seja muito preciso nas respostas. E para ser preciso nessas respostas, você precisa ter a compreensão aí da palavra-chave, da natureza da pergunta, dos qualificadores, dos limitadores, da contextualização. Você precisa ter uma noção completa desses elementos de análise da pergunta. Ok? Agora sim, na próxima aula, a gente já vai partir para a construção do parágrafo, para o conhecimento da estrutura do parágrafo, como você vai estruturar seu parágrafo. Esse vídeo é muito importante, essa aula é muito importante, porque te ajuda a compreender a pergunta. E sem essa compreensão, você corre o risco de não dar uma resposta clara e objetiva, como tem que ser, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente já vai partir para a construção do parágrafo. E eu vou te pedir novamente, se você até agora não deixou seu like, deixa seu like, curta, né? E compartilha esse vídeo com outras pessoas. E também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. A gente se vê em breve.